Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Hora de coletânea especial de relatos. E hoje essa coletânea especial é sobre hospitais. Relatos de médicos, enfermeiros, pessoas que estavam ali naquele meio ali desse ramo ali entre hospitais. Mas antes, se gosta do canal, já curte, comenta. Se comentar que seja com respeito, compartilha os vídeos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora chega de papo e bora para esses relatos. E o primeiro relato é A Paciente Fantasma. A moça que conta esse relato, ela fala que hoje já não exerce mais a profissão, mas que na época ela tinha 30 anos e trabalhava em um hospital famoso da cidade dela. Ela era médica e nessa noite ela estava fazendo um plantão. Ela, em uma andança ali pelo hospital, viu uma mulher sentada ali na cama, no quarto, sozinha. Então ela começou a conversar ali com aquela mulher e a mulher dizendo ali o que estava sentindo, até que ela falou que ia em busca ali da ficha da mulher. Quando ela chegou ali na enfermaria, o local ali onde ficavam as fichas, ficava tudo os prontuários ali, tudo que eles precisavam ali, ela falou qual quarto que era, como que era a mulher, deu até o nome da mulher. E as meninas ali, as enfermeiras, todo mundo procurando e ninguém achou. E aí elas olhavam e falavam, não tem ninguém nesse quarto. E ela teimou por um tempo, até que ela resolveu voltar lá no quarto e fazer então uma nova ficha ali pra mulher. E quando ela chegou lá, não tinha ninguém naquele quarto. Ela pediu até pro segurança olhar ali nas câmeras e ele apenas viu ela gesticulando ali sozinha. Ela diz que acredita que seria um fantasma, talvez de uma pessoa que faleceu ali naquele quarto. Diz ela que foi tudo muito real. Diz ela que não chegou a tocar ali na paciente, mas que conversou e a paciente respondia. E aí, gente, será que realmente seria uma paciente fantasma? O que vocês acham? O hospital tem muito disso, né? De você ver vultos, muitas vezes vê ali que acha que tá a pessoa ali, mas na realidade não tá. E aí? Próximo relato. A moça que conta esse relato, ela fala que é enfermeira e era responsável ali pela parte da UTI. Ela trabalhava um dia sim, um dia não. Era 12/36. E nessa noite, ela estava ali num plantão. Foi quando ela foi até ali a UTI e ela percebeu que tinha um leito ali vazio. Nesse leito, ela cuidava ali de uma senhora que estava com uma doença ali terminal. Diz ela que apanhou ali muito carinho por aquela senhora. Então ela sempre chegava ali, conversava com ela, a senhora com muita dificuldade ali, né? Às vezes respondia, às vezes não. Muitas vezes estava ali no oxigênio. E nesse dia, o leito dessa senhora estava vazio. Então ela foi ali procurar saber o que tinha ocorrido ali com aquela senhora. Até que ela chegou no corredor e deu de cara ali com a senhora. E a senhora estava com algumas coisas na mão e agradecendo ela ali por todo o cuidado, falando que já estava indo embora. E ela falou que ela não podia ir, que ela não tinha alta ali. Que era para ela esperar, que ela ia lá falar com o médico para ver, né, se realmente ela estava de alta. E foi aí que ela foi lá conversar com os médicos responsáveis ali por aquela senhora e descobriu que a senhora tinha falecido o dia anterior, o dia que ela estava de folga. Ela ficou, né, tipo, estarrecida. E diz ela que até uma enfermeira que passava no momento achou estranho ver ela de costas parada no corredor, como se estivesse escutando alguém falar. Ela falou que nesse dia sentiu um pouquinho de medo, mas acha que aquela senhora realmente só quis agradecer o carinho que ela tinha por ela ali na UTI. Acontece muito disso, né, pessoal? Relatos, assim, de pessoas que vêm agradecer ali, né? E aquela coisa também, quando você não sabe que a pessoa faleceu, você tem mais chances de estar vendo ali a pessoa. É muito interessante isso. Próximo relato. Pessoas atravessando paredes. O moço que conta esse relato, ele fala que na época estava de acompanhante ali no hospital com o pai dele. O pai dele, infelizmente, estava com câncer e, infelizmente, essa doença venceu. Mas na época ele estava ali e era já quase a noitinha já, quando o médico pediu para que ele descesse ali no subsolo ali do hospital, onde eram realizados ali os exames, para pegar um exame ali que o médico queria olhar e não tinha ninguém para ir buscar. Se ele poderia ir lá pegar esse exame, porque dependendo ele daria até alta ali pro pai dele no dia seguinte, né, dependendo do que estaria ali naquele exame. E aí, né, ele foi, só que diz ele que nesse local lá era onde ficava tudo praticamente.
O hospital era enorme e nesse subsolo ficava ali necrotério e várias outras coisas. Mas ele, quando saiu do elevador, que foi em direção à sala de exames, essa sala ficava de frente com a sala do necrotério. Enquanto ele caminhava ali, ele via pessoas atravessando a parede. Sim, atravessando a parede. Diz ele que não foi nenhuma, nem duas. Ele viu o que parecia ser duas mulheres de branco atravessando ali a porta do necrotério. E viu um rapaz, viu crianças. Diz ele que eles saíam e entravam ali, tipo, atravessando mesmo. Porque tava tudo fechado. Diz ele que entrou lá na sala correndo, né? E um enfermeiro que estava lá responsável pelos exames até perguntou o que tinha acontecido. Ele preferiu não falar nada com o enfermeiro, só perguntou se ele não tinha medo de ficar ali. O enfermeiro disse que não, que era de boa ficar ali, que era tranquilo, que era o lugar mais tranquilo do hospital. Diz ele que pegou o exame, né, e voltou correndo lá pra cima, onde o pai dele estava. Diz ele que entrou assim no elevador morrendo de medo de virar e ter algo atrás dele. Diz ele que não comentou nada ali com o enfermeiro, porque como o cara achava de boa trabalhar ali, talvez ele nunca tinha visto nada. E se ele falasse, poderia deixar o moço com medo, talvez. Ele contou pro pai dele, e o pai dele falou que isso é super comum. Porque as pessoas, infelizmente, assombram muito os locais onde faleceram, onde ficaram por muito tempo. E, gente, pessoas atravessando a parede, fantasmas atravessando a parede do necrotério. Outra coisa que eu não entendo também é porque a pessoa morre e fica assombrando ali o local onde ela morreu, ou, sei lá, parece que não seguem, né, a luz, não vão pro outro lado de verdade. É bem estranho e muito interessante esse relato. Próximo relato. A senhora no necrotério. A moça que conta esse relato, ela fala que na época ela estava ali com a mãe dela estava internada ali, diz ela que não era nada grave, mas ela estava em observação ali. E que uma das enfermeiras que fazia o atendimento ali, a mãe dela, ela pegou ali uma certa amizade e estava conversando bastante com essa enfermeira, principalmente nessa noite. Até que a enfermeira, né, disse que iria ali no subsolo pegar umas pastas ali que ela precisava. E teria que passar também no necrotério para deixar um papel ou algo do tipo lá. E aí, né, a moça riu e ainda brincou com ela, cuidado para não ver nada lá. E a moça riu e saiu e foi lá fazer o que ela tinha de fazer, a enfermeira. Porém, passado alguns minutos ali, ela viu essa enfermeira chegando ali apavorada, né? Ela não conseguia nem falar. Então ela viu ela passando ali, né, e viu aquele alvoroço ali das enfermeiras. Ela foi lá ver o que tinha acontecido. Foi aí que essa enfermeira, essa moça, disse que quando ela entrou no necrotério, tinha uma pessoa de costas lá que parecia uma senhora. Então ela achou até que fosse alguém novo que estava trabalhando ali. Porém, quando ela chamou pela senhora, a senhora não respondeu, não mostrou nenhuma reação. Então ela falou que ia deixar a folha lá. Só que o tempo que ela virou para pôr a folha em cima da mesa lá, que ela virou para falar novamente com a senhora, já não tinha mais ninguém lá. E diz ela que não tinha como aquela senhora sair daquele local sem que ela visse. Mesmo assim, ela saiu correndo ali da sala e olhou ali nos corredores e realmente não tinha ninguém. E ela diz ela que nessa hora, né, os pelos do corpo começou a arrepiar e ela começou a tremer e diz ela que nem sabe como que chegou lá em cima. A moça que conta esse relato fala que ficou super assustada, porque esse local, de vez em quando, ela tinha que ir ali enquanto a mãe dela estava internada. Porque praticamente o hospital, a maior parte das coisas, exame, refeitório ali, tudo ficava ali na parte do subsolo. Ela ficou com muito medo e tentava não ir lá, e quando ia, pedia para alguém acompanhar ela lá. E aí, gente, uma senhora ali no necrotério. Acho que acontece muito isso, né? Acho que os lugares que devem ser mais assombrados são locais onde as pessoas mais ficam, né? Necrotério, por exemplo, até fazer a retirada do corpo funerária. Acho que deve ser uns locais mais assombrados. Mas próximo relato. O assovio no hospital. A moça que conta esse relato diz que isso aconteceu com ela e que na época ela estava internada na maternidade ali da cidade dela e ela tinha acabado ali de dar à luz, né, a sua filha ali. E no dia que ela ia ganhar alta ali, né, o pai dela e a mãe dela foram buscar ela, já que o esposo dela estava trabalhando. Então ela decidiu tomar um banho antes de sair, aproveitou que a mãe dela já estava no quarto, deixou ali a neném com a mãe e foi lá tomar o banho. Para ela chegar no banheiro, ela teria que atravessar um pequeno corredor, já que nos quartos não tinha banheiros. E tinha muita gente lá também.
Então ela esperou a mãe chegar pra ficar com a neném, pra não deixar a neném sozinha, mesmo que as outras eram tudo mãe, né? Mãe de primeira viagem, diz ela que ficava com o pé atrás. Medo de sair e de repente a filha dela desaparecer, sumir. Alguém pegar. Então ela deixou a neném lá e saiu e foi em direção ali àquele banheiro. Quando ela atravessava aquele pequeno corredor, ela chegou de frente ali uma escada que dava ali pra porta do banheiro. E quando ela passou essa escada, ela escutou um assovio, mas diz ela que foi um assovio muito alto. Diz ela que achou que era o pai dela. O pai dela tinha essa mania de chamar todo mundo assoviando. Só que quando ela se virou, não tinha ninguém. Diz ela que sentiu, sabe quando passa aquele vento frio? Diz ela que sentiu isso. Diz ela que entrou pro banheiro, trancou a porta. E diz ela que na hora que tava tomando banho, ficava morrendo de medo de fechar os olhos e aparecer algo ali quando ela abrisse. Acho que esse é o medo de todo mundo, né, gente? Quando a gente joga água no rosto, medo de fechar os olhos e ter alguém ali. E diz ela que até perguntou, né, depois que saiu ali do banheiro, né, ela passou vazada ali no corredor e chegou no quarto, perguntou se o pai dela tinha ido ali. E a mãe dela disse que não. E diz ela que agradeceu a Deus que aquele foi o último dia que ela ia ficar ali no hospital. Assovio no hospital. Essa é nova, gente. Eu confesso que eu nunca ouvi falar. Mas você imagina, né? Você tá no corredor. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Que tava lá escrito, eu esqueci. Mas não tinha ninguém ali por perto. Tava todo mundo nos quartos, né? Então, assim, é algo que dá medo mesmo. Imagina, aí você acha que é seu pai, vira pra trás e não tem ninguém. E aí? Próximo relato. A mulher com roupas de outra época. A moça que conta esse relato fala que já ficou internada nesse hospital diversas vezes. Que ela tem uma condição que ao mesmo tempo que ela tá bem, ela fica mal e tem que ser internada. Então, sempre que ela é internada nesse hospital, ela vê algumas coisas que causam um pouquinho de medo. Mas o que mais apavora ela é as mesmas aparições e algumas coincidências. Apesar que eu mesmo acho que coincidências não existem. Mas ela diz que toda vez fica no mesmo quarto. Sempre tem uma vaga no quarto que ela fica. E que à noite, ali de madrugada, enquanto ela tá dormindo, ela vê enfermeiras diferentes, com roupas que parecem ser de outra época, transitando ali o quarto. Vê pacientes diferentes das que realmente estão ali nas camas, com roupas também, vestimentas diferentes da atual ali do hospital. As pacientes, ela fala que usam realmente camisolas, mas são diferentes. Umas camisolas parecem sujas, manchadas. E diz ela que as enfermeiras também parece que as roupas estão sujas, desgastadas. E diz ela que vê essas pessoas transitando ali, mas é como se ela mesmo não estivesse ali. Parece que ela estaria só de espectadora ali. Diz ela que não sabe o que significa e a coincidência de sempre estar nesse mesmo quarto. Diz ela que toda vez é o mesmo quarto e algumas vezes muda de leito, mas nem sempre. Algumas vezes bate no mesmo leito. E aí, gente, será que seria uma impressão? Porque ela vê pacientes com roupas antigas ali do hospital, enfermeiras com roupas antigas. E como eles não notam a presença dela ali, será que realmente seria algumas aparições? Gente, meu gato fazendo bagunça, perdão. Miando e fazendo bagunça. São 5 gatos, então imagina a bagunça que eles não fazem e a minha ação que não arruma. Mas é isso, né? Talvez uma outra dimensão, acredito que não. Ou talvez pode ser. Mas talvez uma impressão do que foi, do que ficou ali o local. Eu falo que coincidências não existem, mas é estranho também, sempre, toda vez que ela tem que ser internada, ela é internada nesse mesmo quarto. E às vezes até no mesmo leito. Bem interessante. Próximo relato. Esse relato é bem curtinho e tem a ver com o último relato que eu contei. Se não me engano, pelas referências, é até o mesmo hospital e a mesma cidade. E é uma mulher que nos conta. A moça que conta fala que já ficou internada algumas vezes nesse hospital. 1 ou 2 vezes, não foram muitas vezes. Mas que nessas vezes ela acordava e via mulheres a observando dormir. Só que essas mulheres eram estranhas. Tinham cabelos assim todos bagunçados e as roupas delas se assemelhavam ali na década de 50. Com a diferença que tinha aquela sensação de desgaste ali pelo tempo.
Diz ela que nas 2 vezes que ela ficou internada, ela viu essas mulheres. E as mulheres realmente estavam ali olhando ela dormir. Quando ela acordava, essas mulheres simplesmente sumiam ali na frente dela. E aí, gente, será que esse hospital é assombrado? Será que vive em outra dimensão? Falha na Matrix? O que será que é? Porque pra mim, esses 2 relatos, o anterior e esse agora, aconteceu no mesmo hospital, se não me engano. Pelas referências, é muito parecido. Próximo relato. A mulher de branco. Pois é, tem até mulher de branco no hospital. A moça que conta esse relato, ela fala que ela e o marido dela estavam... Ela, na realidade, estava internada e o marido dela estava de acompanhante. E um dia, ele ali no corredor do hospital, ele estava ali, né, pensando e rezando para que a moça ganhasse alta logo, né, porque ela estava numa condição, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia e a cirurgia foi bem complicada. Mas ele estava ali, né, andando ali pelos corredores, até que ele avistou uma mulher, toda de branco. Ele até pensou que fosse talvez uma enfermeira, mas ele conhecia todas as enfermeiras que trabalhavam ali no local, porque já fazia alguns dias que ele estava ali. Então talvez ele achou que fosse alguma que voltou de férias ou que estava afastada. E essa mulher, né, ela era loira, alta, magra e toda de branco. Toda de branco. Tinha a pele também levemente pálida. Ele reparou muito bem, porque diz ela que quando se trata de mulheres, ele repara muito bem. E diz ele que a mulher também era muito bonita. E essa mulher, né, parou perto dele e perguntou, né, o que estava acontecendo. Ele falou, né, tudo que estava passando ali, né, tudo que a moça também estava passando. E ela só falou que ia lá dar um medicamento para ela. Então ela entrou ali no quarto onde a moça estava. Só que essa moça, no momento, ela estava dormindo. Então ela não viu se entrou alguém ali. E o estranho acontece agora. Porque depois que essa enfermeira, essa mulher de branco, saiu ali do quarto, ela só virou para esse moço e falou que agora ia ficar tudo bem. E que amanhã a moça já iria para casa. E começou a andar ali no corredor do hospital e sumiu ali na frente dele. Diz ele que ficou arrepiado, espantado. Quando entrou no quarto, né, a moça estava dormindo. E o estranho, outra coisa estranha, é que no dia seguinte, realmente, o médico passou e deu alta para ela. E ela, assim, em relação a essa cirurgia, ela não precisou voltar mais no hospital. Ficou tudo bem, ela teve uma recuperação melhor que o esperado. E até hoje eles não sabem se seria uma enfermeira, um anjo, o que foi que aconteceu ali. Ele só tem certeza que ela sumiu na frente dele. Talvez seria outra dimensão, ou simplesmente um anjo que veio ajudar eles ali na hora que eles estavam precisando. E, gente, eu já ouvi vários relatos, né, de enfermeiras de outras épocas, vamos dizer assim, que aparecem, né, e ajudam ali as pessoas. E no caso dessa, ela ajudou ali a moça se recuperou e eles puderam ir para casa. Próximo relato. Eu vi a alma sair do corpo. O moço que conta esse relato, ele fala que já estava internado, já tinha uns 3 dias, tinha outras pessoas no quarto. Diz ele que nesse dia, né, ele não estava conseguindo dormir ali de jeito nenhum. O pai dele, que estava acompanhando ele nesse dia, já estava desmaiado ali na cadeira. E as outras pessoas, ele reparou que estavam todas dormindo. Até que em um certo momento, ele reparou que o quarto gelou. Estava mais gelado que o normal. Então ele tirou ali, pegou o celular, colocou de lado e começou a reparar ali os cantos ali do quarto. Até que ele fixou ali numa cama de um paciente, porque algo chamou a atenção dele ali. E ele jura que viu a alma do paciente saindo ali do corpo. Diz ele que era uma alma meio azul, talvez a áurea da pessoa. Mas ele acredita que sim, é a alma. Diz ele que essa alma ali sorriu para ele. Parecia que estava feliz, ainda deu um tchau, como se estivesse se despedindo. Diz ele que nesses dias que estava ali tinha feito amizade com aquela pessoa. E era um senhor já de idade. Diz ele que no dia seguinte, depois do que ele viu, ele acabou dormindo ou desmaiando, seja lá o que for. No dia seguinte ele acordou ali com os médicos falando do óbito do senhor. E, gente, tem um relato aqui no canal que fala que o
acho que é o esposo, que viu a alma da esposa ali sair também, tinha esse aspecto de meio azulada, o que a gente acha que é a áurea da pessoa. Bem interessante. Próximo relato. Ele se foi, mas não se foi. O moço que conta esse relato fala que estava de acompanhante com a avó dele nesse dia. Tinha mais pessoas ali no quarto do hospital. A avó dele já estava internada ali por alguns dias e, infelizmente, a situação dela na época era grave. Mesmo que ela superou, na época ela deu um susto em todo mundo. E diz ele que, infelizmente, um desses pacientes, um senhor, acabou falecendo ali no quarto. Então, eles desligaram ali todos os aparelhos e levaram esse senhor ali, né? Tiraram ele dali e deixou ali o leito vazio. Porém, em um determinado momento, os aparelhos começaram a fazer sinal ali como se tivesse uma pessoa conectadas a ele. Sinais vitais ali, tipo batimentos, oxímetro, essas coisas. Diz ele que era como se realmente tivesse uma pessoa ali e tivesse ligado. Ele chamou ali os enfermeiros, eles foram lá, olharam, mas estava tudo desligado. E um dos enfermeiros ainda riu e falou, isso acontece algumas vezes. E saiu do quarto como se fosse algo mais natural do mundo. Diz ele que, graças a Deus, naquele dia, a avó dele ganhou alta e ele não precisou mais voltar ali naquele quarto. Mas diz ele que fica pensando, será que aquele senhor se foi? Ou talvez não, ainda estava por ali. Pois é, a gente tem até um relato de uma enfermeira que conta, acho que ela era da UTI da NEL, e ela fala que o oxímetro lá, né, tava funcionando 100%, como se tivesse alguém lá na incubadora lá, e só que não tinha ninguém, tava vazio. E aí, o que vocês acham? Vocês têm alguma história parecida aí relacionada a hospitais? Próximo e último relato. A morte queria me levar. A moça que conta esse relato fala que ela estava internada de alguns dias e que a situação dela, infelizmente, não era nada boa. Era época de Covid e ela estava infectada ali com o Covid. Diz ela que alguns dias já ali apresentando alguma melhora, ela foi transferida de quarto. E que nesse quarto que aconteceu algo que a assusta até hoje. Diz ela que enquanto estava internada ali, em uma certa noite, ela acordou com uma sensação de que tinha alguém a puxando pelos pés. E era uma sensação de mãos geladas. Ela fala que ainda olhou, mas não viu ninguém. E as pessoas que estavam no quarto pareciam normais. Não era ninguém que estava ali, estava todo mundo dormindo. E ela sentiu essa sensação por mais algumas vezes. E depois que ganhou alta, ela leu algumas coisas a respeito da morte. E ela pensa, será que era o anjo da morte que queria levá-la? Bom, gente, essa foi a coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, comenta com respeito e se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história parecida e quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo.